Melhorias na rodovia Santos Dumont são o tema da 6ª reunião do Parlamento da região metropolitana de Campinas. Distrito do Ouro Verde celebra aniversário de 10 anos, com atrações esportivas, shows e muita gastronomia. E hoje tem muito mais notícias aqui no Câmara Notícia desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Participe com a gente, mande a sua sugestão ou a sua opinião no WhatsApp da TV Câmara. Anote aí, 19978293776. Você pode, inclusive, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e já mandar a sua informação, a sua sugestão, a sua colaboração aqui para a nossa redação. E a Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial desta segunda-feira o decreto que garante ao município a retomada da posse da área com a estrutura que era usada pelo Hospital de Amor. A mudança foi anunciada pela administração no início deste mês e o texto oficial revoga um ato de 2016 do Executivo, quando a instituição recebeu o aval para o uso do bem público. A partir, então, da primeira quinzena de outubro, a administração vai equipar a unidade. O início gradativo das atividades está previsto para acontecer até o final do ano. A estrutura será assumida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde para realizar atendimentos de média complexidade em oncologia para pacientes do SUS municipal. A reorganização já contempla o novo modelo de saúde na cidade, com setorização na assistência em especialidades desde dezembro do ano passado, quando foi implementado o Centro de Exames e Especialidades Médicas. As diretrizes para a continuidade da especialidade foram definidas após um acordo entre a administração e o hospital. O Ministério Público do Trabalho foi comunicado sobre essa transição e a assistência aos pacientes permanece por contínua dos serviços de saúde durante essa transição. Agora vamos falar de festa, olha só, porque Campinas foi palco do 5º Encontro Internacional sobre Acolhimento Familiar, Saberes e Práticas para a Qualificação do Acolhimento Familiar. Ele aconteceu no auditório do Instituto de Geociências da Unicamp. E entre os temas a serem discutidos estão déficit de famílias acolhedoras, o que mantém as crianças em abrigos aqui na nossa cidade. Organizado pela Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e pelo Observatório da Infância e Adolescência, o evento reuniu especialistas, gestores públicos e profissionais da área social para discutir o déficit das famílias acolhedoras. Esse evento é a continuidade de uma trajetória que começou em 2005 em Campinas e tem ganhado espaço. De acordo com o presidente da fundação, a cidade atingiu em 20 anos 500 acolhimentos. O acolhimento familiar nasce exatamente nesse contexto. O sistema de justiça aciona o poder público e o poder público proporciona, através de uma rede de assistência, uma oportunidade da criança que não tem acesso à sua família natural viver provisoriamente numa família que a acolhe. O objetivo é acolher, mas não é só acolher, o objetivo também é garantir uma reintegração com a família original. Eu acho que a gente estaria sendo muito bem sucedido na medida que acolhesse, fosse capaz de reestruturar essa família para receber de volta essa criança. Um dos destaques foi a apresentação da pesquisa inédita, Proteção, Cuidado e Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes em Serviços de Acolhimento, ministrada pela pesquisadora e assistente social Jane Valente. Ela explicou os impactos e as consequências na vida de uma criança vítima de violência doméstica. Quando uma criança precisa ser retirada da sua família, hoje o Brasil coloca como preferencial que ela seja cuidada em família acolhedora. Então nós estamos pesquisando métodos que contribuem com profissionais e famílias para trabalhar melhor o comportamento que a criança
tem pela própria fragilidade que ela passou, né, na sua vida, como uma violência doméstica, um abuso, que acaba repercutindo com dados hoje muito claros no desenvolvimento cerebral, neurológico e em todo o desenvolvimento de uma criança e adolescente. A cidade de Campinas, que é pioneira nessa iniciativa, conta com um departamento de proteção social e especial. E mesmo o município sendo palco de um tema tão relevante, ainda há um déficit de famílias cadastradas. De acordo com a Maria Aparecida, diretora do departamento, há uma procura significativa para o acolhimento, mas não o suficiente para a demanda. Nós temos hoje 2 serviços que executam, né, o trabalho com família acolhedora. Eles têm uma meta de 20 famílias, cada um. Um é público, o outro é em parceria com uma OSC, uma entidade, uma instituição. Porém, a gente tem sim hoje um déficit de 30% a 40% de famílias. Isso foi um fenômeno que aconteceu pós-pandemia, que a gente observou, onde houve um recuo das famílias, acho que não só pela situação econômica, né, que o país vem vivenciando pós-pandemia, mas também pela situação que todos passaram naquele momento. Então nós temos agora nos debruçarmos com muitos projetos para meios de comunicação, né, com parceiros para que atinjam essas famílias que tenham interesse em fazer o acolhimento, principalmente das crianças de 0 a 6 anos. Para você ter uma ideia, chegam 100 famílias e finalizam todo o processo em torno de 10%. Nós temos alguns equívocos, famílias que acreditam que aquilo vai ser uma forma de uma adoção ou uma forma de, muitas vezes, ter um melhor convívio familiar por uma situação que já está no esgotamento de casamento, ou seja, né, alguma coisa semelhante a isso. Porém, assim, aqueles que ficam são poucos. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que nenhuma criança na faixa etária de 0 a 3 anos fique fora da convivência familiar. No Brasil, considera-se a faixa etária de 0 a 6 anos. Para a pesquisadora, o maior desafio é disseminar essa iniciativa para a sociedade e mostrar que as famílias podem contribuir e mudar a realidade de muitas crianças. Campinas precisa de famílias. Tem crianças que às vezes saem diretamente do hospital, né, para ser cuidada e precisam de famílias que cuidam, mas entender que é um cuidado temporário, não é uma adoção. E esta família, ela é totalmente cuidada por um serviço, então ela não faz isso sozinha, ela faz com apoio de assistentes sociais, psicólogos, e aproveito então para dizer que o nosso grande trabalho é trabalhar com a família desta criança. Se às vezes não pode voltar para um pai, para uma mãe, pode ser uma avó, uma tia, mas nós contribuímos para que essa origem, que é a sua própria família, e é o dever do Estado contribuir com essa família, a gente dá o direito da criança poder voltar para ela. E caso isso não seja necessário, ela será encaminhada para adoção. Mas a família acolhedora não adota, ela cuida. Quando uma criança sai, entra outra, e é esse o papel de uma família cuidadora. E a gente volta a falar a respeito do Outubro Rosa, até porque finalizando setembro, a gente já tem aí esse mês especial. E a Prefeitura de Campinas vai disponibilizar cerca de 2.000 exames de mamografia gratuitos para a população feminina da cidade. O exame é direcionado para mulheres de 40 a 49 anos que realizaram a avaliação há mais de um ano e mulheres de 50 a 74 anos que fizeram a mamografia há mais de 2 anos. Não é necessário o encaminhamento ou um pedido de exame feita, por exemplo, no centro de saúde. As mamografias serão feitas em diversos locais. 800 na carreta de mamografia no Hospital de Amor, 650 no Centro de Referência e de Assistência Integral à Mulher, o CRAIM, 120 no Centro de Atenção Integral de Saúde à Mulher, o CAISM da Unicamp, 120 no RCC, que é Radiologia Clínica de Campinas, que é um conveniado. Para a realização dos exames, nesses locais é preciso fazer o agendamento por meio do Disque Saúde, que é o telefone 160, a partir então de 1º de outubro, ou seja, nesta quarta-feira, você já pode ligar entre 8 da manhã às 6 horas da tarde.
Agora sim a gente vai falar de festa com as notícias do Legislativo. Lembrando que, olha, esse mês de setembro nós já trouxemos aqui reportagens especiais sobre os 2 mais novos distritos da nossa cidade, Campo Grande e Ouro Verde. E o distrito do Ouro Verde comemorou neste final de semana o seu 10º aniversário com uma programação especial, reuniu milhares de pessoas em 2 dias de evento. A festa contou com atrações culturais, esportivas, gastronomia, além de serviços voltados à comunidade com orientações de empreendedorismo. Para o vereador Rodrigo da Farmadic, a festa simboliza um grande marco. Nós tivemos muito avanço social, avanço também com as indústrias aqui na região, só que nada mais justo do que a gente fazer uma grande festa, né? Por isso eu encaminhei uma emenda ao orçamento para que a gente pudesse, para a Secretaria de Cultura, para que a gente pudesse ter hoje essa estrutura maravilhosa aqui, com as bandas se apresentando, mas nós tivemos também aqui a presença do DPBEA com adoção de animais foram adotados aqui hoje. Tivemos também uma ação da Secretaria de Trabalho e Renda, trazendo aqui oportunidade de empregos. Muitas pessoas saíram com encaminhamento para fazer uma entrevista de emprego. Então, e o som aqui hoje, né, as bandas é para coroar esse grande evento de aniversário. O distrito do Ouro Verde possui 124.593 habitantes, distribuídos por 72 bairros. E foi criado por uma lei municipal sancionada no dia 10 de setembro. O evento, que aconteceu na principal avenida do distrito, contou com moradores da região, mas também alcançou pessoas de outras cidades. É o caso do Alan, que veio de Sorocaba. Tenho um parente que mora aqui em Campinas, aí eu vi, meu tio ele é músico, daí ele falou que ia ter o evento e aí a gente veio para prestigiar. A comemoração de 10 anos do distrito Ouro Verde é um presente para a população. A região passou a ter melhorias em infraestrutura com serviço de pavimentação, opções de lazer ao ar livre, além dos serviços de mobilidade, transporte, saneamento e saúde. Desde quando eu mudei para cá, aqui evoluiu muito. Aí tem o nosso vereador Rodrigo Farmadic, né? Ajudou muito a gente, tem evoluído muito a região depois que ele foi eleito, né? Adoro morar, trabalhar aqui, realmente. A situação assim está melhorando bastante, a situação aqui do bairro, né? Tá crescendo bastante e acho que a questão de segurança também melhorou muito mesmo. Eu achei super legal, sabe? Porque eu sigo a página do evento, tudo, Rodrigo, né? Especialmente, mas acho super legal, muito bom comemorar, né? Porque você vê melhorias, né? Você vê coisas boas. Então, acho muito interessante, sim, de verdade. O vereador ressaltou que o distrito do Ouro Verde simboliza a força e a diversidade de Campinas e que os moradores fazem parte dessa conquista. Nós comemoramos aqui a criação do distrito, mas, na verdade, quem faz o distrito é a população daqui. É uma população trabalhadora, honesta, muito calorosa. E a última sexta-feira aconteceu a reunião do Parlamento Metropolitano de Campinas. O encontro em Indaiatuba debateu sobre melhorias na rodovia Santos Dumont. A gente vai conferir tudo na reportagem de Rafael Turati. A sexta reunião do ano de 2025 do Parlamento Metropolitano da RMC, presidida pelo presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, foi realizada na Câmara de Indaiatuba. O encontro teve como tema a mobilidade urbana e a situação da SP-75, a rodovia Santos Dumont. E a importância de trazer isso para uma reunião do parlamento, porque aqui a gente reúne os presidentes de 20 câmaras municipais. Então, obviamente, as determinações ou ações tiradas daqui, elas têm uma força política maior. Se você garantir a mobilidade com segurança, com fluidez, né, com sustentabilidade, é uma prioridade e um desafio dos municípios. E a gente precisa criar as condições para que as pessoas possam se deslocar no território do município com mais velocidade, né, para ir para o trabalho, para o lazer, para a escola, enfim. Então, mobilidade é prioridade, é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo para o centro do debate essa que é uma prioridade antiga, mas que a gente quer ver que seja resolvido o mais rápido possível. Os presidentes das casas legislativas das cidades que fazem parte da região metropolitana de Campinas
acompanharam uma apresentação feita pelos representantes da Via Ápia Concessões, empresa que administra a estrada, e também do Marcelo Colutini, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, sobre as melhorias a serem feitas na rodovia. Para a gente é muito bacana ter essa oportunidade de conversar, né? Os vereadores estão próximos da população, então de uma forma muito orgânica eles conseguem trazer para a gente os problemas de forma que a gente possa atuar de forma a resolvê-los rapidamente. Porque a gente vai fazer uma conformação das marginais, hoje existem marginais em alguns pontos, a gente vai simplesmente juntar essas marginais e colocar algumas faixas adicionais ali no trecho e fazer aquele trecho entre o quilômetro 70 e 77 operar em binário. Vai ter um viaduto de cada lado e vai ter um movimento circular dos carros para melhorar a fluidez do tráfego. Hoje a gente tem um gargalo muito grande na cidade, na entrada da cidade, né, que é ali a Santos Dumont. Então essas marginais, a ideia é a gente tirar um pouco, né, do trânsito da rodovia, trazer o trânsito para as vias marginais, conectando isso com o viário existente da cidade. Então é uma obra muito importante que a gente tem lutado há muito tempo e a gente acredita que agora vai se tornar realidade. Hoje a entrada da cidade, né, são 600 mil pessoas que moram e usam a entrada pela Santos Dumont. Então as marginais, elas com certeza vão ajudar muito e vão facilitar e melhorar a qualidade de vida das pessoas que usam ela no dia a dia. Além de ser uma das principais estradas da região metropolitana de Campinas, a rodovia Santos Dumont é uma rota essencial para os passageiros que embarcam e desembarcam no Aeroporto Internacional de Viracopos, um dos principais do Brasil. O vereador de Campinas, Carmo Luiz, presidente da Comissão de Transportes, Logística e Infraestrutura do Parlamento, marcou presença no encontro. Nos unir como cidades, as 20 cidades irmãs aí, no sentido de pedir ao governo do estado fazer o que for necessário para que a gente consiga a duplicação das marginais da rodovia Santos Dumont, que interessa não apenas para Campinas, para os moradores do entorno da rodovia, para os usuários e todos aqueles que trafegam nesta rodovia e que sofrem nela cotidianamente com os congestionamentos. O Legislativo de Indaiatuba criou uma comissão de representação para buscar melhorias para Santos Dumont. O grupo de trabalho é presidido pela vereadora Clélia Santos. De início, foi pensado nessa comissão porque no trecho de Campinas a Sorocaba, de janeiro até a presente data de julho, né, foram mais de 800 acidentes. Mais de 30 mortes. Então é um estudo inédito, é uma comissão inédita que a Câmara Municipal de Indaiatuba está fazendo. Estamos com uma consulta pública para levantar as demandas da população também. Então, assim, nada está sendo feito por acaso. É tudo estudando, trabalhando junto com a população. As nossas cidades, além de cidades co-irmãs, os problemas são muito comuns, de saúde, de mobilidade urbana, de violência. A Santos Dumont é a principal rodovia aqui para Indaiatuba, ela nos liga a Campinas, ela nos liga a Sorocaba. A gente tem um parque industrial muito grande que depende da Santos Dumont. A população como um todo, ou para ir no médico ou para trabalhar, depende da Santos Dumont. A questão das marginais é importante no sentido de melhorar o trânsito, melhorar e facilitar o acesso, e é importante também na questão dos problemas que a gente tem de acidentes. Então ela minimiza as duas coisas. Então é muito importante que realmente a concessionária, junto à Artesp, resolva essa questão, que eles realmente aconteçam essas marginais, né, e resolva a questão de segurança na rodovia. Agora a gente vai falar de atividades internas aqui na Câmara Municipal, porque a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar de Campinas realizou a primeira reunião do ano. Com o tema Revisão e o fortalecimento da legislação do Programa Nutrir Campinas, Diagnóstico, Ações e o Caminho da Segurança Alimentar, a Frente Parlamentar se reuniu pela primeira vez. O presidente Igor Diego disse que pretende ouvir diversas secretarias municipais. Nós pretendemos, dentro da Frente Parlamentar, ouvir também outras secretarias, porque acreditamos que a segurança alimentar é um dever, é um desafio da intersetoriedade. Por exemplo, a merenda escolar, como que isso contribui, como poderia contribuir. Nós precisamos também entender as portas de saída, ou seja, a pessoa chega hoje no CRAS, né, para ter acesso aos benefícios com
essa questão posta ali aos servidores, e depois quais são os programas futuros, como que a Secretaria de Trabalho e Renda também está acompanhando isso. O Nutrir Campinas é um cartão magnético do tipo Vale Alimentação, no valor de R$ 126,86 mensais, para a compra de alimentos e ou itens de higiene. A secretária de Assistência Social, Vandecleia Moro, fez uma apresentação sobre o programa. Nós falamos, então, que o cartão Nutri, ele é um programa de segurança alimentar, ele não é um programa de transferência de renda, já que, quando os beneficiários recebem esse cartão, ele tem que ser utilizado exclusivamente para alimentação ou produtos de higiene. Desde a sua concepção, nós tivemos mais de 103 mil beneficiários. A maioria deles está na região sul, são 1.392 beneficiários. Depois, nós temos a região sudoeste, com 853 beneficiários, a noroeste, com 784, a norte, com 627 e a leste, com 374. Em Campinas, 44 mil pessoas estão aptas a receber o benefício do cartão Nutrir. Mas, de acordo com a legislação, existem apenas 8 mil vagas. A gente tem uma lista de espera bem grande para o Nutrir e, pela legislação, um número reduzido de vagas. Então, adequando essa legislação, eu acredito que a gente consegue também atender o maior número de pessoas, que é um benefício tão procurado e tão necessário para a nossa cidade, para os nossos munícipes. Isabel, pelo que a secretária apresentou aqui, então são quase 8 mil vagas disponíveis no Nutrir hoje, né? Exatamente 8 mil. Pela legislação, 8 mil vagas disponíveis. 8 mil, então, uma das pautas de estudo, né, ainda do GT seria ampliar a quantidade de pessoas ou ampliar o valor ali de 200, ou ampliar os dois, né? Que aí o povo... O meu desejo, vereador, é ampliar os dois. Eu gostaria, assim, a gente sabe que o valor não é o ideal, né? R$ 126,89, está muito aquém de efetivamente suprir uma necessidade alimentar, nutricional. O programa estadual Viva Leite, criado em 1999, tem como objetivo principal oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo às crianças e idosos de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social e que também está presente na cidade de Campinas. Nós atendemos cerca de 2.805 crianças, né? Distribuímos aí mais de 42 mil litros de leite através de 56 pontos. Esses pontos são OSCs, né? CRAS, nós temos pontos que são também centro de saúde e outras máquinas públicas. A nossa ideia é expandir esses pontos de leite para que atenda cada vez mais o município de Campinas, que é um município enorme, né? Para 56 pontos, a gente sabe que ainda é pouco, mas, enquanto coordenador, o meu compromisso com o Viva Leite é aumentar esses pontos de leite. Câmara instala a comissão que vai estudar legislação para que postos de combustíveis possam ser instalados e os já existentes passarem por inovações. Na última semana, por iniciativa do vereador Arnaldo Salvetti, a Câmara aprovou a criação de comissão de estudos destinada a analisar e debater de forma ampla e participativa as questões relacionadas à instalação, funcionamento, licenciamento, fiscalização, segurança, impacto ambiental e inovação tecnológica nos postos de combustíveis do município de Campinas. Essa comissão vai estudar, né, dentro da legislação que já existe, que são várias leis de posto de gasolina, tentar tirar o melhor possível das leis que já existem, junto com o pessoal do Departamento de Urbanismo, né, a secretária também, Carol, junto com o Marcelo Colucini, que a gente ache, junto com os postos de gasolina, junto com a Recap, uma lei que venha ajudar, né, a aprovar as reformas dos postos de gasolina, novos postos de gasolina na cidade, uma vez que a cidade teve um desenvolvimento
E muitas vezes tem uma trava tão simples para resolver e o engenheiro não pode aprovar porque essa trava hoje que existe na lei, você acaba infringindo a lei, então não se aprova novos empreendimentos. Durante a 56ª reunião ordinária, um sorteio de partidos que indicaram seus representantes definiu os membros da comissão, que terá Salvetti como presidente por ser o autor da proposta. A Comissão de Política Urbana tem preferência na indicação. O presidente, a Política Urbana indica o Carmo Luiz. Partido Progressista. O PL também tem interesse, senhor presidente. Presidente, o Cidadania tem interesse. Cidadania. Senhor presidente, PSD também tem interesse. PSD. Senhor presidente, o PSB também tem interesse. PSB. Sendo assim, fazem parte da CE dos postos de combustíveis os vereadores Carmo Luiz, do Republicanos, Dr. Ianco, do PP, Vini Oliveira, do Cidadania e Permínio Monteiro, do PSB. Salvetti reforçou que uma das frentes de trabalho será uma nova legislação para que os estabelecimentos possam ser reformados no centro da cidade, por exemplo. A ideia é que a gente ache caminhos que sejam de segurança para o pedestre, segurança para quem está ali abastecendo e onde já tem o posto já faz 30, 40 anos. Como que você vai tirar um posto de gasolina que tem autorização há mais de 30, 40 anos instalado no centro da cidade? E aí quando entra numa reforma, você começa a colocar a questão das leis existentes hoje em Campinas. Então a ideia não é trazer nenhum prejuízo aos postos de gasolina, prejuízo a quem tem aí a questão de colocar o empreendimento em pé e investir em Campinas. A gente acha maneiras onde o engenheiro, o arquiteto que vai analisar esse processo aprove dentro da legalidade que existe hoje, que não existe hoje em Campinas. Hora de homenagem no jornal Câmara Notícia, porque teve entrega de 2 medalhas Carlos Gomes. Confira como foi. A reunião solene começou com uma apresentação musical que foi regida pelo homenageado Wellington Lima de Carvalho. Em seguida, o vereador Carmo Luiz, autor da iniciativa da entrega das medalhas Carlos Gomes aos irmãos Wellington Lima de Carvalho e Florisângela Carvalho Brambila, justificou as honrarias. É com imensa satisfação e orgulho que tenho a honra de ter sido autor das indicações que concede a estes homenageados a medalha Carlos Gomes, outorgada nesta noite pela Câmara Municipal de Campinas. Uma justa homenagem que tem o objetivo de honrar o trabalho que muito contribuem e participam de forma ativa da construção de uma sociedade mais humana, mais justa, mais igualitária, mais alegre e melhor para se viver, e, claro, através da arte e da música. Wellington Lima de Carvalho se formou em violoncelo em 2011, pelo Conservatório Carlos Gomes, e em licenciatura em música em 2014, pela Faculdade Nazarena do Brasil. É músico e regente na Igreja Congregação Cristã no Brasil. Participou da Orquestra de Câmara do Conservatório Carlos Gomes, Orquestra Filarmônica de Campinas e Orquestra Filarmônica de Valinhos. Estou me sentindo muito emocionado aqui, com muita honra, e humildemente eu recebo esta medalha perante vocês e agradeço aos pais por ter confiado os vossos filhos também aos meus cuidados. Muito gostoso, vocês têm filhos maravilhosos, os alunos excelentes. Eu agradeço os meus pais, a minha cara esposa, a minha filhinha, os meus amigos estão aqui, meu amigo Tiago, aluno e amigo, que tem me indicado de surpresa. E uns tempos atrás a Márcia tinha falado, Tom, vai chegar a sua vez. Eu achei que assim, ia ser daqui uns 3, 4 anos. Daqui a pouco chega o Tiago, irmão, e contou para mim. Aí, de repente, sem eles conversaram, eu acho, a minha irmã Flor, e assim, eu considero que foi algo dos céus, algo de Deus na nossa vida. Florisângela Carvalho Brambila começou a tocar na igreja aos 12 anos. Além de estudar e se apresentar, passou a compartilhar o conhecimento, dando aulas de piano, instrumento no qual, posteriormente, se formou pelo Conservatório Carlos Gomes em 2013.
Atualmente se dedica ao ensino da música, ministrando aulas de teoria musical e prática de piano e órgão de forma autônoma. Quero expressar meus sinceros agradecimentos ao excelentíssimo senhor Carmo Luiz e a todos desta casa. Me sinto imensamente honrada e feliz por esse momento. Agradeço a minha querida amiga, irmã do coração, Márcia Possato, pela indicação. Pessoa maravilhosa, que com seu jeito dócil consegue abrir os corações e compartilhar de maneira leve e suave seus sábios conhecimentos e experiência. Minha eterna gratidão aos meus pais, irmãos, esposa e filhos aqui presentes. Obrigada pelos ensinamentos, pelo apoio, esforço e dedicação para comigo. Aos meus pais, um agradecimento mais que especial, por atender ao meu pedido e conceder meu desejo, que era aprender a música. Musicistas homenageados, a solenidade não poderia terminar de outra maneira. Mais música. E hoje a gente tem outras reuniões aqui na Câmara, entre elas a 58ª reunião ordinária. 7 projetos devem ser discutidos nessa reunião que acontece a partir das 6 horas da tarde. Entre eles, a Câmara vota em definitivo a proposta que cria o Programa de Regularização Fiscal de Campinas, o Refis 2025. De autoria do Executivo, a matéria já foi aprovada em primeira votação no último dia 22 e prevê, por prazo determinado e com regras a serem detalhadas em decreto, condições especiais para a quitação à vista ou parcelamento de créditos tributários e não tributários. O projeto prevê, por exemplo, desconto de 60% para a quitação à vista, 50% entre 2 e 6 parcelas, 40% de 7 a 12 vezes, com juros compensatórios de 6% ao ano, 30% de 13 a 60 parcelas, também com juros de 6% ao ano, e para as dívidas acima de R$ 1 milhão, já aplicados os descontos, o parcelamento poderá ser estendido de 61 a 96 vezes, com abatimento de 20% de incidência dos mesmos juros. Nos créditos não tributários, os abatimentos variam de 15% à vista a 8% em até 96 parcelas, com juros anuais de 6% a partir dos parcelamentos superiores a 6 vezes. As multas por obrigação acessória seguem já a tabela de créditos não tributários. A adesão à Refis vai ser feita exclusivamente de forma online em um prazo inicial de 60 dias, contados a partir da regulamentação por decreto. Ou seja, se o projeto for aprovado hoje, ele deve ser encaminhado ao prefeito para a sanção e depois para o decreto. A reunião é transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas, com retransmissão nas fanpages no Facebook, no YouTube da TV Câmara Campinas, e o acesso à pauta completa você confere lá no site campinas.sp.leg.br. Hora de falar de esporte, porque com a ajuda do rival Guarani, Ponte Preta confirma o acesso antecipado à Série B do Campeonato Brasileiro, depois de empatar em casa contra o Náutico. Pela 4ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebeu o Náutico no Majestoso na tarde do último sábado. A primeira etapa da decisão da Macaca rumo ao acesso começou agitada, mas para o lado dos visitantes. Logo aos 6 minutos, Bruno Mezenga recebeu a bola livre na área, bateu e Diogo Silva fez grande defesa. O time comandado pelo técnico Marcelo Fernandes foi responder só aos 25 minutos em um chute de longe de Léo Oliveira, que parou nas mãos do goleiro Muriel. Buscando abrir o placar na partida, aos 38 minutos, Igor Bolt arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do goleiro pontepretano. Antes do intervalo, o time do Náutico ainda teve uma última oportunidade. Hélio Borges levantou na área em cobrança de falta,
Índio subiu bem, mas cabeceou para fora. Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu truncado e muito disputado, até que aos 14 a Ponte quase abriu o marcador com Kevin, que recebeu o cruzamento e de cabeça mandou rente à trave. A resposta do Timbu veio aos 16 quando Hélio mandou de cabeça após o cruzamento de Lucas Cardoso levando perigo. 3 minutos depois, Hélio Borges tabelou pela esquerda, cortou para dentro e finalizou. A bola desviou no braço de Léo Oliveira e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Bruno Mezenga mostrou categoria e abriu o placar para o time visitante. Após o gol, a Ponte Preta passou a se lançar ao ataque e aos 48 minutos, no apagar das luzes, quando parecia que a sequência invicta da Macaca cairia, Serginho cruzou na medida para Miguel, que de cabeça mandou para o fundo do gol, empatando a partida, levando a torcida ponte pretana à loucura. Final de jogo, Ponte 1, Náutico também 1. Com 10 pontos na liderança isolada do Grupo C, a Macaca agora só pode ser ultrapassada por um dos concorrentes, garantindo pelo menos a segunda posição na chave. Guarani, em segundo com 6 pontos, o Náutico com 4 e Brusque com 3 vão disputar a outra vaga. Agora, o próximo compromisso da Ponte já classificada é no próximo sábado, às 7h30 da noite. A Macaca vai até Santa Catarina enfrentar o time do Brusque pela quinta e penúltima rodada do quadrangular final aí da Série C. E em partida tensa, o Guarani perde para o Brusque em Santa Catarina em jogo com 5 gols. Com a derrota, o Bugre deixa escapar a chance de acesso. Na noite de sábado, também partida válida pela 4ª rodada do quadrangular da Série C, o Guarani foi até Santa Catarina enfrentar a equipe do Brusque na Arena Bauer. E quem abriu o placar foi o time visitante. Rafael Rodrigues aproveitou cobrança de falta de Diego Torres e cabeceou dentro da grande área para balançar as redes. O time da casa reagiu e empatou com Alex Juan ainda na primeira etapa, marcando o primeiro gol do Brusque no quadrangular. No segundo tempo, o Bugre era melhor, mas um lance decidiu o jogo. Aos 30 minutos, em uma disputa sem a bola, Bruno Santos acertou com o antebraço no rosto do atacante do Brusque. A arbitragem conferiu o VAR e assinalou a penalidade para os mandantes. DG acertou a cobrança e virou o jogo, 2-1 para o Brusque. O Guarani buscou o empate aos 42 minutos, mesmo com um jogador a menos. A equipe campineira pressionou o adversário. Após cobrança de escanteio, Alan Santos subiu mais alto que a defesa e empatou o jogo. Tudo parecia resolvido quando Everton Alemão, nos acréscimos, acertou uma bomba de fora da área para garantir a vitória dos catarinenses. Final de jogo, Brusque 3, Guarani 2. Olha, agora em busca do acesso, o Guarani volta a campo no sábado, às 5 horas da tarde, no Brinco de Ouro da Princesa, onde enfrenta o Náutico. Se vencer, o Bugre se aproxima do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Hora de falar de economia, a gente está no finalzinho de setembro, os filhos já estão aí pedindo presente para o Dia das Crianças, a molecada já está toda se organizando para receber aí esse presente. Olha só, e na ponta do lápis de hoje, a gente tem uma entrevista com um professor de economia que traz as melhores dicas na hora de comprar o presente para o Dia das Crianças, sem comprometer o seu orçamento. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e o Dia das Crianças está chegando e muitos pais, familiares se complicam financeiramente na hora de comprar o presente, seja para o filho, para a filha, para o afilhado, para o sobrinho, para o neto. Por isso, eu estou aqui com o professor de economia Roberto Brito de Carvalho, professor da PUC Campinas, que vai explicar melhor, como não se endividar, não se complicar financeiramente na hora de comprar o presente do Dia das Crianças deste ano.
Professor, qual que é a primeira dica? É não extrapolar, não tentar entrar em dívida, manter as contas em dias, como que é? Talvez a dica de ouro seja a gente dedicar às crianças um presente valioso, mas que não tem preço. O tempo. A maior parte dos pais hoje estão tomados por tempo, trabalhando na tentativa de conseguir dinheiro para comprar as coisas, hoje estão desempregados e, portanto, correndo atrás do emprego sem tempo para as crianças. Retirarem elas da tela, passar junto, fazer o passeio. O presente é estar presente. E esse dia poderia marcar uma intensificação dessa relação com a criança. Seja o pai, seja a padrinha, o padrinho, o avô, a avó, e efetivamente entregar aquilo que a criança normalmente precisa, que é atenção. Agora, é verdade, todo mundo gosta de levar uma lembrancinha e eventualmente se organizar para isso. A primeira grande dica em relação à compra de presentes é não levar a criança. Então, esses presentes devem ser comprados previamente e não em cima da hora, para aqueles que acreditam que essa data comercial se faz necessária e a criança merece ser presenteada. É importante que você separe o orçamento, verifique então qual é a disponibilidade de recursos que tem, para, ao olhar a quantidade de recursos que estão disponíveis para fazer os gastos com o volume de presentes de acordo com o número de crianças que se quer presentear, e a partir daí definir qual é o presente. A gente define o presente depois que definiu qual é o gasto, e não compra o presente para depois ver o quanto gastou. Talvez essa seja uma dica importante do ponto de vista do planejamento. Tá? E aí, definido, portanto, o orçamento, consultar e organizar isso de acordo com o volume de crianças que tem que se presentear, pode ser feito hoje com muita facilidade, através, evidentemente, das pesquisas nas redes sociais, na internet, e a gente acaba tendo mais clareza sobre quais são os produtos que cabem dentro daquele orçamento e quais são as condições de pagamento que são possíveis a gente adquirir naquelas possibilidades, seja na loja presencial, seja no ambiente digital. Lembrando que no caso da compra digital, seria sempre importante que isso fosse feito antecipadamente. Afinal de contas, há sempre um problema da logística, embora a gente tenha melhorado muito a eficiência da entrega, não entregar o presente da criança no dia da criança é uma falha grave. Muitas vezes faz com que as pessoas acabem gastando duas vezes. Uma com a compra do presente digital, que não chegou, e o desespero nos leva à loja para comprar qualquer coisa de imediato. Então, a necessidade de planejar a compra parece bastante importante. Pesquisar o interesse da criança, né? Saber o presente mais ou menos do que ela quer também é interessante para não dar bola fora, né, professor? Sem sombra de dúvida, entender e conhecer a criança é importante, mas mais do que saber o que a criança quer é saber o que ela precisa. E muitas situações é a possibilidade da gente dar um presente didático, alguma coisa que possa fazer a criança crescer, que talvez ela não esteja pensando naquilo, mas aquilo possa ajudá-la a se desenvolver. Então, como adulto, né, e obviamente com alguma relação próxima com a criança e evidentemente cercada de afeto, há uma preocupação de torná-la cada vez mais desenvolvida, mais autônoma, e nessas condições, para além do que a criança quer, talvez seja o que ela precisa, e às vezes o que ela precisa não necessariamente é o que ela quer. Portanto, se perguntar para qualquer criança, talvez ela queira trocar de celular, quando talvez o que ela precisa é sair do celular. Então, uma situação como essa faz com que os adultos, em algumas situações, contrariem os desejos das crianças em prol de olhar para o seu processo de desenvolvimento. Aproveitar as promoções e os descontos também é interessante, né? Sem sombra de dúvida, né? Então, as oportunidades comerciais estão postas. Evidentemente, aqueles que compraram um pouco mais distantes das datas já estão em condições melhores do que quem vai comprar agora. Mas para quem vai fazer algum tipo de compra, é muito importante avaliar as possibilidades tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. Lembrando sempre, normalmente no ambiente digital os preços são melhores, mas você tem aí o custo do frete, que aí a gente tem que levar em consideração quando a gente está numa loja física. Importante, né? Tendo recursos, evidentemente, se paga à vista, a não ser que os preços parcelados sejam o mesmo que à vista. A maior parte das lojas, quando você faz pagamento através de Pix, ou faz o pagamento em espécie, o que é cada vez mais raro, tende a oferecer algo em torno de 5% de desconto. A compra do cartão não oferece desconto, normalmente é o preço comercial imposto, mas também tende a não cobrar juros na realidade brasileira. Agora, quem faz a compra no cartão tem que tomar cuidado para pagar a fatura sempre no seu valor cheio, porque as taxas de juros do cartão são proibitivas.
Isso que eu ia perguntar, né? É tomar cuidado nas formas de pagamento, porque os juros hoje em dia estão muito altos e o que era para ser um negócio prazeroso, comprar um presente para o filho, para afilhado, pode se tornar uma dor de cabeça ao longo do ano, né? É verdade, e ainda há uma armadilha nisso, né? Normalmente quando a gente sai para comprar, a maioria das pessoas saem com um valor de referência. Eu vou comprar um presente até X reais, por exemplo, sei lá, até 100 reais. Nessa condição, se ele tem uma nota de 100 reais, ele vai comprar um de 90, um de 80, 99, mas não vai comprar um de 150. Mas em algumas situações, quando você chega na loja e fala 3 parcelas de 50, parece que é menos do que 100, quando na verdade são 150. Mas as pessoas se sentem instadas a fazer essa aquisição, porque não vão gastar 100 agora, mas acabam gastando 150 à medida que parcelam. Então, a armadilha, né, das compras a prazos, muitas vezes faz com que a gente normalmente compre um volume maior de produtos. Isso acontece sobretudo com vestuário. Embora as crianças nem sempre fiquem felizes de ganhar vestuário, é muito comum, né? Ganha o sapato, ganha a roupinha, ganha isso, ganha aquilo, e aí você tem lá um conjunto de produtos e não um único produto, o que normalmente eleva o valor do gasto. Como você falou no começo, evitar de levar as crianças para comprar o presente, né? Não faz nenhum sentido, né? As crianças devem ser levadas nos parques, elas devem ser levadas no piquenique, elas devem ser levadas a fazer diversão. Fazer compras não deve ser considerado uma diversão. Afinal de contas, embora alguns entendam isso, a atividade comercial é uma atividade econômica, produtiva e, portanto, não é lugar de criança. Embora, né, para alguns, o shopping center seja um espaço de lazer e entretenimento. É evidente que não estamos abominando as formas de se divertir dentro de um ambiente como o shopping center, mas existem espaços tão agradáveis quanto que as crianças valorizariam tanto quanto, desde que os adultos estivessem dispostos a não estar necessariamente no ar-condicionado e, evidentemente, fazendo uso do seu cartão de crédito. Mas isso dá trabalho, isso cansa, mas também tem recompensas que o dinheiro não consegue, de uma certa forma, identificar. Porque quando você leva uma criança para comprar o presente, ela pode chegar na loja, ver um negócio mais caro, o pai ou a mãe não vai conseguir falar não, a criança vai dar aquele show, e aí vai ser aquele fuzuê, e você pode acabar se complicando ainda mais financeiramente, né? Assim, existe toda uma estrutura montada e ela é pensada cientificamente para atrair a atenção da criança. Então, ela já vai sendo incutida na compra desde os seus contatos com as redes sociais, quando nos canais específicos que são destinados à criança, ela é incitada ao consumo de uma série de produtos, os brinquedos que estão na moda. Quando você anda no shopping center, se você olhar e ver lá um vermelho, amarelo e um azul, é óbvio que chama a atenção e chama a atenção da criança, ela vai se destinar para lá. Não basta um brinquedo, basta dois, não basta 3. A criança vai querer aquilo que falar mais alto para ela naquele momento. E talvez esse não seja o melhor caminho, sobretudo no processo educacional dela. Não se trata aqui, né, de não presentear, nem fazer alusão a isso, porque é uma data importante para a atividade comercial, mas esse marco talvez pudesse ser aproveitado para que efetivamente algo que é raro e caro a todos nós, que é a dedicação do tempo. O tempo tem valor, embora ele possa não ter definido um processo de custo e precificação, e que talvez isso vá contar para a criança mais do que propriamente um brinquedo que será deixado de lado assim que o próximo chegar. Isso que eu ia falar, considerar alternativas criativas também, né, professor? Sobretudo brinquedos educativos, para quem quer optar por essa situação. Isso desenvolve o mercado doméstico. Então, as feiras artesanais são espaços importantes para encontrar alternativas curiosas, que entretêm, que desenvolvem o raciocínio lógico, que permite que a criança também se descubra, seja com os seus talentos, seja com os seus dons, de modo que ela possa ser estimulada a vivenciar experiências que ela não está acostumada, algo que seja próximo a ela. Agora, algumas já estão, de uma certa forma, doutrinadas com algum tipo de comportamento, como é, por exemplo, sei lá, os jogos eletrônicos. Então a criança passa muito tempo no videogame. É natural que, em função dela gostar de videogame, se dê mais um jogo de videogame que ela ainda não tenha. E ali a gente vai ter, por mais dias e horas, ela imersa nesse universo que já consome tanto o tempo dela. É uma escolha, né, que obviamente todos nós somos livres para fazer, mas quanto maior o repertório de uma criança, maior o desenvolvimento cognitivo dela, melhor para a sua saúde física e emocional.
para a gente finalizar aqui, né, professor? Não deixar para comprar de última hora, né? Isso demonstra, de um lado, até uma ausência de cuidado e a importância que essa criança tem, né? De outro lado, o impacto financeiro negativo. Sempre, quando a gente se organiza para esses momentos, a tendência é que a gente faça uma entrega melhor do ponto de vista da qualidade, do produto, pensada e não no desespero, e gaste menos com isso. Do ponto de vista da racionalidade econômica, não faz sentido deixar para a última hora para pegar o que sobrou pagando caro. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né? Por todas essas informações de como o pessoal que está em casa, né, faz para economizar na hora de comprar o presente do Dia das Crianças desse ano. Muito obrigado, viu, Roberto? Sem dúvida, é um prazer estar aqui para conversar, que cuidemos das nossas crianças, mas sobretudo daquelas crianças que a gente ainda não tem quem cuide. Muito obrigado, Roberto, mais uma vez. E eu também agradeço você que está em casa pela sua companhia e pela sua audiência. E pessoal, não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas, e também de nos seguir no YouTube, né, onde tem toda a nossa programação da TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. Agora a gente vai falar da previsão do tempo. Vamos lá. O tempo... O tempo firme com temperaturas elevadas marcam o início da semana aqui na região metropolitana de Campinas. Vamos lá? A temperatura máxima continua alta, sendo prevista ficar entre 32 e 34 graus. As mínimas vão ficar entre 17 e 19 graus. A umidade relativa do ar continua baixa durante o dia, podendo chegar a 20%. Os ventos serão predominantemente moderados e com fortes e baixa probabilidade de chuva nesta terça-feira. Olha, a gente chegou a receber agora há pouco aqui da Prefeitura justamente um alerta sobre isso. Ao meio-dia 20, lá na estação que mede a temperatura e que fica no Taquaral, estava aí, olha, com 32,3%, 3 graus, 32,3 graus. Com risco de insolação, inclusive com algumas orientações. Proteção do sol, mantenha-se hidratado e também procure lugares arejados. Agora a gente tem inclusive um segundo alerta, que eu vou pedir também para o pessoal colocar aí, olha, sobre justamente a umidade relativa do ar. A gente estava falando de 20%, a gente já teve aqui às 11h20 da manhã 29,3%, então sempre ficar aí atentos, olha. Evitar exercícios entre 11 horas e 3 horas da tarde, consumir muita água, umidificar ambientes com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins e, sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol. Gente, olha, a gente está aqui no estúdio, né, no conforto do ar-condicionado, mas a gente sabe que, olha, lá fora, quem está na rua, ou mesmo à noite para dormir em casa, então vamos aí fazer algumas dessas medidas. A gente fica por aqui, lembrando que logo mais às 3 horas da tarde acontece a 7ª reunião ordinária da Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública. A comissão é presidida pelo vereador Nick Schneider. Às 5 horas da tarde, por iniciativa do vereador Wagner Romão, acontece a primeira parte da 58ª reunião ordinária, que hoje tem o tema Luta pelo Meio Ambiente na Qualidade Prática Escolar. E claro, 6 horas da tarde nós temos então a 58ª reunião com a discussão de 7 projetos que estão na pauta. O Câmara Notícia fica por aqui, uma boa tarde para você. Continue com a nossa programação. Até mais.